hoje eu recebo aqui no estúdio, gente, uma pessoa muito querida. Faz tempo que eu queria entrevistar essa princesa, a Taina Cruz. Ela que tem um jeito com criança. Olha, levar a menina no dentista, você que é pai, que é mãe, que tá aí me ouvindo e me vendo, sabe como é delicada essa relação. Qual seria a idade certa para tirar a chupeta dos bebês? Depende. Se é uma criança que usa o tempo inteiro, eu digo que no máximo 2 anos. Se é uma criança que usa só para dormir, a gente já pode prolongar um pouquinho mais. Pode deixar para 3 anos, 4 anos. Depende, precisa ser avaliado caso a caso. Como é que é o nome do bebê dos Simpsons, gente? A bebezinha que só fica com a chupeta o tempo todo. Tem criança que é assim, né? Sim, o tempo só tira a chupeta para comer. Sim, exatamente. E aí é preocupante. Aí é preocupante. Nossa, e tirar, então, quando tá nessa situação, é complicado. Com relação ao uso do aparelho ortodôntico, aquele que vai deixar a criança com um sorriso perfeito, tem que esperar os dentes de leite caírem? Como é que é isso? A ortodontia, assim, para criança, a gente faz em 2 fases, né? Primeiro, a gente faz nessa fase que eu te falei, que é a fase de dentição mista, né? A gente tem... Normalmente já tem os incisivos permanentes e está com o primeiro molar permanente. Então a gente consegue usar aparelhos ortopédicos, né? Que são os aparelhos que estimulam o desenvolvimento ósseo. A gente consegue usar aparelhos miofuncionais, que são aparelhos que trabalham além do desenvolvimento das arcadas, também trabalham com a musculatura, posicionamento da língua, melhor posicionamento de musculatura. E também, hoje em dia, a gente consegue usar até o Invisalign, que são os alinhadores estéticos. Nem dá para perceber que a pessoa está usando. Que nem dá para perceber, isso. São os alinhadores, são bem mais confortáveis, bem mais estéticos, né, para a criança. E a gente consegue usar também nessa fase de dentição mista. Então, a criança não tem, com os alinhadores, a criança não tem restrição quanto à alimentação. A criança não tem problemas para fazer higiene bucal, porque é um aparelho removível, né? Isso que eu te pergunto, como é que ele funciona? Tira e coloca todo dia? Sim, o aparelho precisa ser usado 22 horas por dia. Então, a criança só vai, e o adulto também, né? Só vai remover o aparelho para escovar os dentes e para se alimentar. Aquele outro que a gente é acostumado, aquele ferrinho... Não tira, né? Mas ele ainda se usa dele. Usa, pouco, usa, a gente sim. quase não vê mais ninguém com ferrinho, Usa. né? Lembrando agora, gente, do sofrimento que é para os bebês e para as mamães quando os dentinhos estão nascendo. Dá uma dica pra gente. Porque é tenso esse momento, né? A criança fica enjoada. Fica, assim. E, assim, não tem... o que a gente pode fazer, o que a mãezinha pode fazer, é usar algo geladinho mesmo para aliviar o desconforto ali da região, porque realmente coça e incomoda e dói. Então, assim, o geladinho ajuda. Aqueles mordedorzinhos. Tem aqueles mordedores que tem uma águazinha, um gel dentro, né? Que você coloca na geladeira e deixa ele geladinho para colocar na boca. E pode usar também outras coisas, assim. Tem até umas soluções mais caseiras que também pode ser usado. Por exemplo, cenoura. Uma cenoura gelada, a criança pode ficar ali sem problemas nenhum. Cenoura crua. Tipo coçando o dentinho com a cenoura. Coçando o dentinho, que é geladinho, e aí ela ajuda a ficar coçando, né? Doutora, sabe quem mandou um beijo aqui pra gente? Tá ligadinha? Doutora Adelma Figueiredo, pediatra. Aí ela diz o seguinte: Cida, e vamos lembrar também de um picolézinho de leite materno. Olha que ótimo. fofo. Então, sobre as cáries, por que tem criança que tem mais do que outras crianças? Tem crianças que sofrem mais com isso do que outras? Depende de alguns fatores, né? Tem predisposição genética mesmo, natural. Tem, por exemplo, assim, tem pessoas, né, não só crianças, mas pessoas que têm uma salivação que é mais rica em minerais. E aí, isso depende também da alimentação, né, da criança, do que ela come e tudo. Depende da escovação, da higiene bucal. E é basicamente isso. Alimentos são problema. O leite, por exemplo, o leite materno não dá cárie. Não mas dá outros cárie. leites podem dar. Podem dar. O antibiótico, que muita criança precisa fazer uso. O antibiótico assim, é algo assim bem delicado, assim. Eu não costumo dizer que o antibiótico vai gerar uma cárie, assim. Teria que ser um uso bem excessivo, um uso, às vezes, assim,
durante a gestação, a mãe usar, e aí Uso muito. no desenvolvimento dos dentes, pode atrapalhar o desenvolvimento dos dentes. Tem gente que tem problema para dormir e que não tem ideia que isso pode ser ocasionado por algum problema no dente. É isso mesmo, doutora? Na verdade, os problemas, né, os distúrbios, alguns distúrbios de sono, né, a maioria tem características de gerar um ranger de dentes, um apertamento, tem algumas coisas associadas, né? E aí a gente tem também as DTMs, que são as disfunções temporomandibulares. Então, assim, geralmente, quando uma pessoa tem um distúrbio de sono, ele vem associado com o bruxismo, que é o ranger de dentes. A pessoa acaba desgastando o dente e fica ali. Isso, o ranger de dentes é um movimento involuntário, né, repetitivo, e bem intenso, assim. Então, a pessoa fica serrando mesmo os dentes, passando um dente no outro. Sem E, sentir. Assim, sem saber, porque às vezes, a maioria das vezes, a pessoa está dormindo. Existe o bruxismo diurno, né, que a pessoa faz às vezes por um momento de estresse, de ansiedade, mas é menos comum. Às vezes acorda com uma dor de cabeça, acorda com uma tensão muscular e não sabe por que que é. E o tratamento? Existem várias formas de tratar. O ideal é que seja feito assim, com uma equipe multidisciplinar. Por quê? Primeiro o paciente pode ir ao otorrino, onde ele pode fazer um exame de polissonografia para avaliar como que está a qualidade de sono, para saber se esse paciente tem apneia, né? Tem a apneia obstrutiva do sono, que geralmente está associada ao bruxismo também. Ou algum outro distúrbio do sono. Para saber se o paciente ele é respirador bucal. Geralmente, quando ele é respirador bucal, ele também tem esses distúrbios de sono, né? E vai no fono para tratar essa respiração bucal, para ajudar a passar. A fono passa exercícios específicos para estimular essa musculatura, deixa certinho no fisioterapeuta também. No especialista de DTM, né? No dentista especialista em DTM e com ortodontia, né? No ortodontista. Tem alguma coisa que coloca para a pessoa no dente antes de dormir, assim, para não ficar... Sim, a gente, na ortodontia, um tratamento que a gente faz para pacientes que têm ranger de dentes, né? É a placa miorrelaxante.